Viva! Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que nos ouve. Vamos começar aqui a nossa primeira sessão de espaços Os Incontornáveis, em que nós hoje vamos convidar aqui o Alcides Cabral, meu pai, que vai falar da sua trajetória de vida, uma trajetória com mais de 70 anos, que tem aqui uma série de vivências por toda Angola e não só. Espaços Incontornáveis é uma ideia que surgiu resultante da leitura do livro Especialista em Pessoas, do Tiago Brunet, em que definiu que existem pessoas que durante a nossa vida estão lá na nossa vida e não podemos contornar. O melhor ou pior que sejam, nós temos que lidar com as pessoas para lidar no dia a dia. Para hoje, aqui cumprimentar o Cota Alcides Cabral. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Então, nosso espaço terá a duração de 1 hora, um talk aberto, em que vamos ter aqui perguntas em aberto, né? Perguntas divergentes, em que a gente vai explorar aqui o tema e, ao longo do tema, eventualmente trazer aqui aspectos que estão fora do guião, para também termos aqui uma certa agilidade nesse nosso tratamento. Alcides Cabral. Quem é o Alcides Cabral? Bem, Alcides Cabral é um cidadão angolano, nascido na província de Cabinda, no dia 2 de janeiro de 1953. Por isso, tenho neste momento 71 anos de idade e, neste momento, resido na província do Namibe. Resido já há 45 anos na província do Namibe. Muito bem. Como é que foi essa vivência? Nasceu em Cabinda, deve ter tido aí uma história de vida enquanto jovem naquela província mais a norte de Angola. Como é que foi essa vivência? Como é que foi essa experiência? Bem, isso teria que ir até os anos de 1969, a altura em que o meu pai faleceu. O meu pai era um operário, motorista de caminhões e funcionário da Junta Autónoma das Estradas de Angola, por ocasião da sua morte por acidente de viação. Eu, na altura, estava a terminar o curso geral de Administração e Comércio, que era o antigo 5º ano, e fui forçado a abandonar tudo e concorrer para professor de posto eventual. Então, saiu a minha nomeação e fui parar no posto escolar de Vemba-Ciala como diretor do posto escolar de Vemba-Ciala. Fiquei por lá aproximadamente 3 anos e nesses 3 anos foi um ganhar de experiências sobre as vivências no interior da floresta do Mayombe. Conforme dizia o falecido cantor David Zé, é onde os miruins não se contam. Então, fiquei por lá como diretor do posto escolar de Vemba-Ciala de 72 até finais de 74, a altura em que fui transferido para o posto escolar de Bichect, já no município de Kakongo. E aí no município de Kakongo estive muito pouco tempo também, porque depois houve a situação do 25 de Abril e o instinto e o espírito revolucionário, na altura, eu tinha 21 anos de idade e já tinha-me safado do serviço militar obrigatório português, então eu senti-me no dever patriótico de aderir à causa de Angola e da nossa independência. Andamos por aí e demos a nossa cota à parte, a nossa contribuição, mas enquanto isso, como eu não era efetivo, fui também procurando outros caminhos e outras oportunidades de emprego, sempre no intuito de melhor servir e também poder melhorar as minhas condições de vida, e não só minha, como dos meus. E tive uma breve passagem pelo Banco Tota Standard de Angola, isso ainda no tempo colonial, na fase de transição do tempo colonial para a República Popular de Angola. Tive também uma breve passagem pelo Banco Pinto e Sotomayor
Mas como não me adaptei ao Banco Pinto Sotomayor, da mesma maneira, pelas mesmas razões que não me adaptei ao Banco Total Standard de Angola, fui concorrer na Companhia de Cabinda. Falar da Companhia de Cabinda é mais ou menos falar da Cotonang, é mais ou menos falar de outros projetos agroindustriais que existiam naquele tempo, ainda no tempo colonial. Na Companhia de Cabinda concorri para escriturário de segunda, que na altura já era um cargo com uma certa dimensão, com uma certa estrutura. E também fui muito movido pelo meu falecido irmão, o professor Cabral, mais conhecido por professor Cabral em Cabinda, que convidou-me para ir participar no concurso. Havia um concurso público e eu fui. Participei no concurso público e ganhei. Fui nomeado para escriturário de segunda da Companhia de Cabinda e depois foi um processo rápido da nacionalização da Companhia de Cabinda e depois o confisco a favor do primeiro governo da República Popular de Angola. Eu fui nomeado para chefe de setor de apoio à logística da agricultura. Ato contínuo fui nomeado como diretor da Dinama. Dinama era a distribuidora nacional de abastecimento de material agrícola em Cabinda. E em 1979, sempre na agricultura, Sua Excelência, o falecido, que Deus o tenha, de triste memória, Manuel Pedro Pacavira, que era o ministro da Agricultura na altura, numa das visitas que ele fez a Cabinda, convidou-me que era para ir dirigir a Dinama na região sul a partir do porto de Moçambique. Eu não vacilei, eu era jovem, estava todo entusiasmado com a nossa revolução, com a nossa independência, e nós aprendemos muito cedo que os quadros têm que estar lá onde a revolução mais precisar deles. E eu avancei para Moçambique, já era casado na altura, pai de 2 filhos, tinha um rapaz e uma menina, que é o Gatuso e a Edna, de triste memória, que Deus a tenha. E fui para Moçambique, enquadrei-me bem naquela sociedade, senti-me à vontade e comecei a trabalhar. E então, a partir de 79, tive uma trajetória ascendente até 2017, foi o ano em que eu me aposentei. Mas, de 79 até 2017, isso já em Moçambique, foi um calcorrear de estradas, foi uma trajetória com altos e baixos, com mais altos do que baixos, é bom da verdade, porque a minha trajetória foi sempre ascendente, nunca tive nenhum momento descendente. Tive momentos muito bons e momentos menos bons, mas nunca trajetória descendente. É assim que me encontro em Moçambique, na província do Namibe, até hoje. Depois de estar em Moçambique, isso talvez avançando já dando o passo seguinte na questão que deviam me colocar, possivelmente, de diretor da Dinama. Em 85 beneficiei de uma bolsa de estudos, ainda pela agricultura, e estive uns tempos em Cuba a fazer gestão de empresas. Regressei de Cuba. Ao regressar de Cuba, não tive tempo sequer de aplicar os conhecimentos que eu adquiri em Cuba durante a formação, porque fui de imediato nomeado comissário municipal adjunto do município de Moçambique. Tive aproximadamente 3 anos como comissário municipal adjunto de Moçambique. Nesses 3 anos tive um ano a acumular a comuna da Lucira. A comuna da Lucira abrangia o que é hoje a comuna do Bentiaba, que não existia na altura. Quer dizer que a comuna da Lucira ia mais ou menos, para quem conhece Moçambique, aí do Chapéu Armado até a fronteira com Benguela, aí até o Catara. Era um espaço territorial vasto. Isso requereu de mim muito empenho, muito esforço, muito sacrifício, mas porque eu trabalhava 4 dias em Moçambique
e tinha que trabalhar no município de Moçambique, e tinha que trabalhar 4 dias na comuna da Lucira. Mas tudo se conseguiu com esforço, com empenho, porque de facto a única coisa que eu sabia fazer era mesmo trabalhar. Era mesmo trabalhar. E paralelamente a esses trabalhos todos, nunca deixei as outras obrigações de parte, as responsabilidades familiares. No entanto, nesse espaço de tempo veio mais um filho, para além dos 2 que eu tinha trazido de Cabinda, veio esse senhor que está aqui ao meu lado, que por sinal dei o meu nome, Alcides Cabral. Eu também me chamo de Alcides Cabral, com mais um nome, mais um apelido, outro pelo meio, mas ele é Alcides Cabral, filho, eu sou Alcides Cabral, pai. Veio mais um filho, depois vieram outros por aí, porque de facto eu sou pai de 6 filhos, dos quais uma faleceu, e neste momento sou pai de 5 filhos vivos. E o meu trabalho não parou. De comissário municipal adjunto, na altura era o comissário provincial, era uma outra entidade, à medida que foi-se mudando de entidades, como o comissário provincial, no princípio, e depois mais tarde o governador provincial, também fui mudando de postos de trabalho, mas sempre em categorias equivalentes, algumas vezes até superior. É assim que tive passagem pelo plano do governo da província, fui diretor do comércio, da indústria, da hotelaria e turismo, da geologia e minas. Quer dizer que fui acumulando uma série de conhecimentos e uma série de experiências e de vivências também, porque à medida que ia mudando de cargos também ia interagindo com novas pessoas, pessoas diferentes, com outro tipo de formação. Isso também ajudou-me bastante a ser um bocadinho mais polivalente, não é? Ser um pouco mais polivalente, ter um pouco conhecimento de rochas ornamentais, de recursos minerais, das leis que regem o comércio no país, a hotelaria e turismo, a indústria, a geologia e minas, e até ter sido nomeado como diretor do Gabinete de Estudos e Planeamento do governo da província do Namibe. Pronto, foi um ponto, uma etapa já relevante da minha vida enquanto funcionário público, e neste cargo de diretor do plano do governo da província do Namibe estive 11 anos como diretor do plano. E nestes 11 anos passaram por mim N comissários provinciais e N governadores, e eu fiz um esforço, obrigou-me a um esforço muito grande, porque cada governador tem o seu nível de exigência, tem o seu estilo de trabalho, e como subordinado e como servidor eu tinha que me ir adaptando da melhor forma possível aos vários estilos de trabalho de cada governador, de cada comissário provincial. Graças a Deus saí-me bem em todas essas metamorfoses que a minha vida foi atravessando, foi enfrentando, e muito mais para cá fui nomeado vice-governador para o setor econômico da província do Namibe, cargo que foi o ponto mais alto da minha carreira enquanto funcionário público, que estive 8 anos como vice-governador para o setor econômico, e nesses 8 anos tive a oportunidade de ser dirigido por 4 governadores distintos, e não serei eu a fazer a avaliação de mim próprio, porque os governadores com quem eu trabalhei, a quem eu me subordinei, melhor do que eu, poderão falar da minha postura como vice-governador, e não só, os outros governadores e comissários provinciais, que nos outros cargos também eu me submeti, me subordinei e bebi da experiência deles. Me adaptei, fui moldando as exigências e os métodos e a forma de trabalhar de cada um desses governadores. Lá mais atrás eram comissários provinciais, que depois, mais tarde, passaram a ser governadores provinciais, mas sempre tive uma postura correta, uma postura de lealdade, de responsabilidade e de honestidade acima de tudo. Porque para mim,
considero muito relevante a ética profissional, tendo sempre como base a moral, que é a moral que já aprendi dos meus pais. Eu sou filho de um operário motorista de caminhão e de uma camponesa que, por sinal, até era analfabeta. E, no entanto, todos os meus irmãos, que éramos de uma família de 10 irmãos do mesmo pai e mesma mãe, dentro da mesma casa, éramos 10 irmãos, e nenhum de nós saiu analfabeto. Todos nós, dentro daquelas dificuldades que o próprio momento nos obrigava a muita dificuldade na era colonial. Sou o velho que trabalhava, era motorista, 10 filhos, vivíamos em bairros, em casas de madeira, cobertas de chapas e tal, mas nós nos tornamos o homem que nós hoje somos. Okay. Tem aqui uma rica trajetória, né? Acho que numa sentada acabamos por responder aqui uma série de tópicos, né? Ressalta-me aqui à vista a questão ligada, primeiro, à idade que tinha, muito cedo já começou a assumir aqui desafios, né, com alguma relevância, tanto a nível da educação como a nível da agricultura, né? Depois teve também, enquanto subcomissário, teve na Lucira, na altura, né? Que era já uma componente, tem a parte do Bentiaba, que é mais ligada à agricultura, né? Um bocadinho também de pescas, né? Aí na Lucira são dois setores produtivos importantes, pesca, agricultura e pescas, né? E depois teve aqui ligado ao comércio, à indústria, à geologia e minas. São todas as áreas produtivas. Depois teve a componente da direção de planeamento, de plano. Juntando tudo isso, como é que avalia em termos de produtividade, né, o que se fazia na altura, o que se produzia na altura, tendo em conta também a densidade populacional que havia na altura, desafio que havia na altura, e qual a comparação que faz com o momento em que nós estamos e os desafios que temos na mão? Bem, comparar é quase impossível, porque nós, quando começamos a governar Angola ao nosso nível, logo após a independência, é para dizer que eu estou no governo de Angola, desde a fundação da República Popular de Angola. A minha primeira nomeação como diretor da Dinama, ainda estávamos na República Popular de Angola, depois da proclamação da independência de Angola pelo Dr. Antônio Agostinho Neto. Nós, muito jovens, da mesma maneira que nos atiramos para a Revolução, também nos atiramos para a governação, e cada um de nós agarrou-se aos poucos conhecimentos que tínhamos da Escola Industrial e Comercial. Eu estudei na Escola Industrial e Comercial Silvino Silvério Marques em Cabinda, era assim que se chamava na altura. Eu e outros tantos que depois chegaram a atingir cargos muito mais relevantes do que o cargo de vice-governador onde eu cheguei. Eu tive colegas que chegaram a ministros e até ministros de Estado, e de maneiras que foi o que nos era possível na altura fazer. E ao mesmo tempo também éramos autodidatas, porque nós tínhamos que estudar, tínhamos que trocar impressões entre nós, quem sabe mais ensina o que sabe menos, alguns conhecimentos, transmissão de alguns conhecimentos, uns tinham conhecimentos mais relevantes, outros nem tanto, mas no entanto nós éramos muito solidários entre nós. Eu não sei se hoje teremos essa solidariedade institucional a nível dos vários órgãos do Estado, não é? Dos vários órgãos do Estado e do governo, mas nós éramos muito solidários e nos entreajudávamos e estávamos imbuídos naquele espírito revolucionário que eu acredito que hoje esse espírito está um bocadinho diluído, aquela solidariedade. E depois há um aspecto muito importante, que nós não andávamos à procura de bens materiais. Nós nos contentávamos com pouco ou quase nada. Nós entregávamos-nos de corpo e alma. Aquilo era quase que algo tentador de fazer, ajudar, trabalhar. E nós não olhávamos a meios, nem olhávamos a horas, horário, nem o local, nem nada. Muitos de nós saíamos ainda do areal, das nossas casas do areal, para os grandes gabinetes. E trabalhávamos, e o engraçado é que não tínhamos meios de transporte. Muitos de nós éramos diretores, mas nós
nós nos socorríamos, quem tinha um carrito apoiava os outros, passava pela casa deste, apanhava aquele outro, e íamos trabalhar. E era assim que nós trabalhávamos. Eu tenho uma passagem engraçada. No Namibe, houve uma altura que eu não tinha transporte. O meu transporte era diretor regional sul da Dinamo, o meu transporte era uma Yama. Uma Yama que veio do Ambo, da fábrica de motorizadas no Ambo. Tinha lá uma fábrica que montava motorizadas Yama. E é com essa motorizada que eu cumpria as minhas obrigações, mas cumpria. Aquele trabalho de ir ao caminho de ferro, ver se os vagões já carregaram adubos, já carregaram as caixas de charruas, de enxadas, de katanas, foices, gadanhas, limas, por aí fora. O importante era fazer chegar as caixas à Huila e fazer chegar todo o fertilizante, os utensílios agrícolas ao Quando Cubango. E tenho cenas caricatas. Uma vez dessas, era uma composição de 10 carruagens completamente carregadas que ficou estacionado no Dongo, entre a Huila e o Quando Cubango. Entre o Lubango, melhor dizendo, entre o Lubango e o Manong. Quando nós chegamos lá, os atados da chapa de zinco, que era para os aldeamentos lá para apoiar os camponeses, os atados de chapa de zinco tinham desaparecido literalmente. Nós achámos estranho. Como é que atado de chapa de zinco, com 500 chapas de zinco cada atado, desapareceram todos. Aquilo é preciso uma empilhadeira ou uma grua para movimentar aqueles atados de chapas, que vocês conhecem bem os atados de chapas. Demos umas voltas, nós descobrimos onde estavam as chapas, mas nós preferimos não dizer onde estavam as chapas. Desapareceram. Estava a servir para tapar as guaritas dos nossos militares, porque lá chovia muito, estavam à chuva. Eles tiraram alguns atados de chapas e fizeram lá um quartel para poder. E nós achamos que foi por uma causa nobre que os atados de chapas tinham sido retirados dos vagões. Mas também já os fertilizantes já estavam todos molhados, etc. São pequenas. E nós chegávamos lá, primeiros a chegar era com os destacamentos da ODP, que nós próprios é que formávamos os destacamentos da ODP, para poder nos fazer escolta, para irmos até determinados pontos. É evidente que depois de um determinado ponto tinham que ir mesmo aqueles militares das FAPLA, aqueles que já tinham feito os 14 anos de guerrilha. Ali na frente mesmo eram os guerrilheiros do MPLA e aqueles guerrilheiros das FAPLA, porque aquilo na altura não existia multipartidarismo também. É um aspecto que eu também não vou abordar agora, que nós estamos a falar de outras coisas. Mas era mais ou menos isso, e tem outros, ao longo desses quase 40 anos, houve vários episódios que, se for para narrar, não caberia aqui nessa entrevista. Essa abordagem é mais direcionada a outros aspectos que o senhor entrevistador vai ter a oportunidade de me colocar. Em termos de produção agrícola, falou aqui do apoio à produção, a Dinama tinha aqui a responsabilidade de fazer chegar aqui os adubos, as sementes e aqui os ensinos agrícolas. Qual foi o projeto que tenha realizado ao longo desses anos, dessa altura, numa zona produtiva, em que tenha olhado mesmo e dito, isso aqui é um bom exemplo, orgulho-me disso, pela forma como estão a fazer uso daquilo que estamos a atribuir e pela capacidade produtiva que estão a ter? E qual foi o magic stick, né? Qual foi o segredo para que eles atingissem aquele grau de produtividade que os tenha deixado eventualmente orgulhoso e satisfeito pelo resultado do seu trabalho? Muito obrigado. Olha, nós tivemos, eu tenho na memória 2 projetos interessantes. O primeiro foi o momento, naquela altura também não tínhamos muito espaço agrícola para produzir, porque nós estávamos em guerra, os campos estavam minados, os troços rodoviários também estavam minados, era difícil circularmos. E tivemos vários acidentes com vários colegas nossos que acabaram por perder a vida, e de maneiras que naqueles espaços possíveis de se praticar alguma agricultura, nós recordo de um programa que na altura Sua Excelência o Presidente José Eduardo dos Santos chamou-nos a Luanda para uma reunião. O
e fui eu e na altura era o governador, era o Dr. Joaquim da Silva Matias. Fomos para Luanda, estivemos reunidos com Sua Excelência o Presidente José Eduardo dos Santos para traçarmos a estratégia de produzirmos, pelo menos para comermos, para o consumo interno. E cada província teve a oportunidade de elaborar o seu plano de necessidades, fazer as suas contratações, adquirir tudo quanto era necessário, depois termos elencado tudo com os técnicos, com os agrónomos, os veterinários, os práticos agrícolas, auxiliares técnicos de pecuária, etc., etc., elaboramos e estruturamos o nosso plano de necessidades e o governo, na pessoa do Presidente José Eduardo dos Santos, alocou-nos a verba necessária para a compra dos tratores. Nós procuramos comprar do melhor. Nós compramos os tratores John Deere com as alfaias, as carroças, as charruas, as alfaias completas. Falando de alfaias, as pessoas que conhecem da agricultura sabem que é a charrua, a grade, enfim, a semeadora, a debulhadora, a ceifadora, etc., etc., que é uma área que eu domino muito bem, porque eu fui um estudioso durante 10 anos desta matéria, para poder continuar a ser o diretor da Dinamo, o chefe da logística da agricultura na região sul de Angola. E eu penso que devo ter desempenhado com zelo, dedicação e com competência este cargo durante 10 anos. E mandamos vir todo o equipamento e começamos a fornecer aos camponeses. O que é que aconteceu? Passados uns tempos, nós já não tínhamos onde colocar os produtos agrícolas. Atingimos uma mega produção, naquele contexto, que já não sabíamos onde colocar os produtos. A oferta era maior? Era muito maior, era muito superior ao consumo. Para ver que nós oferecíamos todos os produtos agrícolas, a todas as cadeias, a todos os hospitais, desde o Hospital Central, as maternidades, as pediatrias, etc., dávamos a custo zero. Nós levávamos até esses locais, até levávamos às prisões. Dávamos. Chegou uma altura que ninguém queria receber, porque a produção era demais, eles também não tinham sítio onde armazenar os produtos agrícolas. Daí, na altura já era o governador era o Dr. Salomão José Lueto Xirimbimbi, uma pessoa por quem eu tenho, como tive por todos os meus governadores, todos os meus comissários, sempre eu, na qualidade de subordinado, eu sempre soube ser bom subordinado. Quando você é um bom subordinado, você é amigo de todos os teus chefes. Agora, quando você quiser fazer finca-pé com o teu chefe, ali você passa a ser um mau subordinado e tu vais diabolizar a tua vida. Você próprio é que se diaboliza a si próprio, porque você não vai encontrar paz nem sossego para você poder dirigir e levar a bom porto as tuas obrigações. Eu não. Eu sempre levei nas calmas, porque eu sempre soube primeiro ser bom subordinado e depois ser humilde e respeitoso. E ser bom camarada de todos os colegas de serviço. Não é preciso estar a criar mau ambiente de trabalho. Eu nunca fui desses, nunca fui entreguista, nunca fui fofoqueiro, nunca fui de criar conflitos com os colegas. Então, eu sempre me dei bem com os meus chefes diretos. Então, o episódio que eu queria contar é esse. Fui para Luanda com o Dr. Joaquim Matias como comissário provincial e naquele intervalo do almoço, o Dr. Joaquim Matias foi exonerado e foi substituído pelo Dr. Salomão José Lueto Xirimbimbi. Mas nós, como estávamos lá na atividade, não tínhamos rádio para ouvir noticiário, nem tínhamos televisão, nós não demos conta. No dia seguinte, depois fui para o hotel, também não liguei, não prestei atenção às notícias, cheguei já tarde ao hotel e fui para o quarto e deitei-me. No dia seguinte, quando cheguei lá no local da reunião, estava à procura do meu governador. Estava à procura do meu governador e os colegas disseram: não, o teu governador já não é o Joaquim Matias. Ontem ele foi nomeado e foi substituído pelo Salomão José Lueto Xirimbimbi, que eu também não o conhecia, que é esse senhor que está a vir aí.
eu fui me apresentar ao novo governador. E foi assim que eu fui para Luanda para participar numa reunião estratégica com um governador e regressei com outro. Mas isso é um pequeno à parte que é tipo um quebra-gelo que eu estou para aqui a apresentar. Pois é. Assim, a nível do Namibe, as regiões de produtividade ressaltam à vista aqui a Matala. Será que a Matala era na altura o principal ponto de produção agrícola de abastecimento com o Namibe? Ou não? Bem, a Matala também não tinha, na altura, não tinha lá grandes condições. A Matala é um monstro no domínio da agricultura e pecuária, não é? Isso é indiscutível. Mas na altura não havia grandes condições porque havia muitos campos minados, os acessos estavam minados, nós estávamos em confronto direto, havia guerra entre nós e os nossos inimigos, e de maneiras que Matala é um potencial, mas estava adormecido. Nós, a nível do Namibe, temos aquele vale do Bentiaba, o Inamangando, o Carunjamba, a Tumbalunda, que até hoje continua a ser um polo muito produtivo, principalmente no tomate, na produção de tomate e outros legumes e hortaliças. A Matala, nós pertence à província da Huila, nós como região sul de logística, nós abastecíamos, mas lá a distribuição e a aplicação a utilização desses produtos já dependia da Delegação Provincial da Agricultura da Huila. Mas nós, de uma maneira, grosso modo, nós acompanhávamos, sabíamos mais ou menos qual eram os níveis de produção, qual era a produtividade que as províncias tinham. Havia províncias que tinham maior produtividade em função da disponibilidade de terras e de água para a produção, mas a Huila sempre foi um monstro na produção não só agrícola, mas também como pecuária, na produção agropecuária. Pois tinha também o Chivinguilo, né? E também tinha grandes fazendeiros aí à volta. Como é que era essa relação público ou privado com esses fazendeiros em termos de distribuição? Como é que era feita essa catalogação, esse acompanhamento aí de fazendeiros locais? A relação era excelente. Até hoje tenho grandes amigos, tanto no Namibe como na Huila, no Cunene, no Cuando Cubango e no Kwanza Sul, porque nós ao longo da costa também nos socorríamos. Eu tenho excesso isto, o Luanda tem excesso aquilo, o Kwanza Sul tem excesso. Então nós fazíamos através da cabotagem que infelizmente não existe hoje em dia, digo infelizmente porque a cabotagem desempenhou um papel estratégico no desenvolvimento dos vários setores da nossa economia ao longo dos tempos enquanto existiu a cabotagem. Porque a transportação por via marítima é segura e transporta-se grandes quantidades de uma só vez, que é diferente de transportar em caminhões. Caminhões dá para as ligações intraprovincial ou então naquelas províncias que não têm mar ou que não têm uma linha férrea que passe por ali. Porque, para além da transportação marítima, fluvial ou outro tipo de transportação, temos a ferroviária. Vem de barco até o Porto de Moçambe. De Porto de Moçambe temos a linha férrea que vai até Cuando Cubango. Por enquanto, chega até Cuando Cubango, ao Monongue. Mas, num futuro distante, talvez já não estejamos aqui para testemunhar este facto, que vai ser um facto. Vamos ter a ligação de Cabinda ao Cunene através da linha férrea. Espero bem que sim. Estamos neste momento já com os catamarãs a fazer as ligações. Eu já fui de Moçambe a Cabinda de catamarã e eu acredito que o nosso governo deve ter um olhar atento e deve estar a observar no melhor momento, no momento mais certo, vamos ter novamente a ligação marítima e vamos interligar o país através da linha férrea, que agora depois vai se estender ao corredor do Lubito, a partir do Porto do Lubito, vamos ter o corredor de Moçambe, que vai entrar pela Namíbia dentro e vamos entrar pela África e possivelmente ligaremos a Europa num futuro muito distante, né? Mas eu penso que a perspectiva, essa é uma opinião minha, é o meu ponto de vista com relação ao desenvolvimento dos vários corredores que Angola vai ter que ter. Porque com 1.244.600 metros quadrados, que é a extensão do nosso território, que se chama República de Angola, nós temos que pensar Angola
ligando Angola de uma ponta a outra, de Cabinda ao Cunene. E então vamos encontrar as melhores estratégias, as melhores soluções, as melhores opções de circularmos dentro do nosso país. E uma das melhores formas de transportar mercadorias e bens de um ponto para o outro é a linha férrea. Pelo litoral, são os navios. Pelo interior, é a linha férrea. Os caminhões vão fazer aquelas ligações pequenas, né? Dos armazéns do caminho de ferro até a fazenda do Sr. Alcido, do Sr. José, do Sr. Manuel, até as comunas, as aldeias e povoações, num futuro distante, também vão ter a cobertura através da caminhonagem, não é? As caminhonagens existem em toda a parte do mundo para fazer essas ligações entre as localidades, entre os pontos de caminho de ferro, Porto, caminho de ferro, localidades do interior. Aquelas localidades que também precisam de se desenvolver. Eu acredito piamente que num futuro breve, mais curto do que distante, o nosso executivo vai pensar em fazer essas ligações, essas interconexões entre as comunas, municípios e províncias. Assim, Angola, quando atingiu a independência em 65, segundo alguns mais velhos, tínhamos 15 médicos no país. Havia paramos aqui, o português foi embora, né? Deixou o país e tinha aqui angolanos, né? Cheios de força, cheios de vontade, muito querer, mas muitos deles sem a experiência e o conhecimento necessário para construir um país. Ainda assim, fruto da sua resiliência, agarraram no país e foi possível governar com as condições que tínhamos. Naquela altura, tínhamos poucos recursos, pouco conhecimento. Hoje, 2024, temos mais conhecimento, mais quadro, mais recursos, até a nível das comunicações, do advento tecnológico, tudo isso, que teríamos aqui, supostamente falando, mais meios para fazer mais nesta altura. Mas o que nós vemos no dia a dia é que, eventualmente, não estamos a conseguir levar melhor qualidade para a mesa das pessoas no dia a dia. Como é que o pai vê esse contrassenso, esse paradoxo entre o nosso aumento do potencial de capacidade de dar resposta e a prática que não se consolida no dia a dia com esta prática? O que está-se a passar? Estamos a falar aqui de questões... No passado tinha muito a ver com questões técnicas. Não havia capacidade de dar resposta técnica. Agora temos também questões comportamentais, questões de valores, questões de ética. Como é que o pai faz a leitura deste momento em que nós estamos, quanto à questão comportamental, da ética, dos valores? Disse que tinha uma relação excelente com os fazendeiros, com os privados, que havia entrega, havia até excedente, né? Como é que o pai faz uma leitura do contexto em que nós estamos com base naquele litro todo que já deu, na força que já empreendeu para este país, para este nosso solo? Como é que olha para esse nosso contexto atual? Não sei se me permite eu contar uma anedota, que é uma anedota recente. Estávamos a falar sobre as festas do mar no Namibe. Neste momento estamos a realizar as festas do mar. E eu disse que em 1985, eu, Alcides Gomes Cabral, fiz parte da Comissão Provincial de Moçambique das Festas do Mar, para organizar as Festas Populares do Mar, a primeira edição, que foi de 12 de fevereiro a 31 de março de 1985. O meu interlocutor chamou-me de mentiroso. Eu não repostei, porque eu vi que ele não queria crer que eu, em 85, já fizesse parte de uma comissão, de um secretariado para resgatar o Moçambique Mar e Março, que era a menina dos olhos do tempo colonial dos portugueses em Moçambique. Era Moçambique, Mar e Março, era o triplo M. Mas nós fizemos a primeira edição das Festas Populares do Mar, com todos os riscos, com a falta de transitabilidade, não havia liberdade de trânsito nas estradas, havia guerra, os caminhões não circulavam, e nós apostamos, dissemos nós, na altura o comissário provincial chamava-se
Fernando Faustino Muteca. Está vivo, pode testemunhar, essa peça vai passar e o meu grande dirigente, o meu grande chefe, que ele me conhece bem e é uma pessoa por quem eu tenho, aliás, sempre tive consideração por todos os meus chefes. E ele apostou. Criou-se um secretariado provincial, do qual eu estava na área de protocolo, eu que estava a coordenar a área de protocolo e relações públicas dentro do secretariado das Festas do Mar, e fomos fazer as Festas do Mar. Sabem como é que nós transportávamos, conseguimos realizar uma ponta aérea com os aviões da Força Aérea, os cargueiros da Força Aérea, trazia a ECA do Dondo, saía do Dondo para Luanda, a ECA do Dondo, a Nocal e a Cuca, do Luanda, ponta aérea. Semanalmente aparecia lá no aeroporto de Namibe 2, 3 cargueiros da Força Aérea, levava cerveja. E com coluna militar nós transportávamos o uísque Sebela em caminhões cisternas. Todas as semanas tínhamos 10 mil litros de uísque Sebela lá na província. E nós distribuímos, pois vários feirantes, os proprietários das várias barracas, etc. Mas nós apostávamos forte e realizávamos. Foram 45 dias de festa, que o povo andava triste, andava cabisbaixo, andava sem motivação nenhuma, e nós demos alegria, nós restituímos alegria àquele povo, porque eles começaram a festejar, viram o circuito automóvel, viram provas de motorizada, enfim, eles viram coisas que muitos deles já tinham visto na era colonial e que de repente deixaram de ver, mas que era necessário para levantar a moral daquele povo. E nós devolvemos aquela alegria ao povo de Moçambique. E fizemos os 45 dias com pompas e circunstâncias. Não houve nada que nos impedisse de não realizar um dia de festa. Fizemos 45 dias de festa. No tempo da guerra, com todas aquelas limitações, as dificuldades de toda a ordem, manter o povo a festejar 45 dias, meus senhores, é obra. O Camada Muteca está vivo, está aí, pode estar um bocadinho mais velho, como todos nós já estamos reformados e velhos, mas ele vai ouvir essa peça passar, e não só ele, como outros meus dirigentes, com quem eu tive o grato prazer de trabalhar sobre as ordens deles. Então aí nós nunca aceitamos nenhum empecilho, nenhum impedimento. Para nós não havia barreiras. Nós rompíamos as barreiras todas e atingíamos nossos objetivos. Aquilo que nós programássemos como meta, nós atingíamos. É assim que nós, ao longo desse tempo todo, fomos trabalhando. Bem, depois daqui da pausa para um café ou uma água, nós tomamos, continuar aqui com entrevista com o senhor Alcides Cabral, meu pai, em que estava a falar aqui da história das festas do mar de Namibe, em que 85, sobre a governação na altura, né, o comissariado Faustino Muteca, o senhor Faustino Muteca, foi possível fazer ou resgatar aqui o sentido de felicidade festivo, né, que havia saído das festas do mar. Eu não me recordo, também era miúdo lá na Namibe, recordo-me ter andado lá na Marginal, aí a volta próximo da Praia das Miragens, e ter visto aquelas barracas cheias, né? Tinha muitos atrativos aí nas festas do mar, o comboio bebê, aqueles carrosséis e tudo aquilo. E tenho essa memória aqui muito viva à minha volta, né, sobre as festas do mar. Minha questão se coloca está à volta disso. Naquela altura, graças a esse espírito que havia aqui dos camaradas, dos senhores que estavam imbuídos da missão de fazer com que tivéssemos aqui mais conforto para as pessoas, conseguimos fazer mais, o que é que se passa nesse momento? E essa pergunta, a segunda vez que faço a pergunta, tem a ver também com a questão dos valores, da ética, da entrega. O que é que está faltando nesse momento? Não estamos a conseguir, em alguns pontos, temos bastantes aspectos positivos que foram acontecendo no país. Eu ressalto aqui, por exemplo, aqui o projeto do FUCA, né? Aí do Conene, levou a água. A barragem, a represa do Cafo. Cafo. A represa do Cafo. Que eu acho que é dos
melhores projetos que fizeram nos últimos anos, tendo em conta o conhecimento que temos sobre a seca que assola o sul de Angola. O CAF parece-me ser um projeto sustentável, né? Que não são caminhões cisternas, não são aviões que estão a levar mantimentos, não. É uma forma sustentável, contínua, de fazer com que aquelas populações aí à volta daquele projeto do CAF tenham aí água para si e também para o bebedor também do gado e também para a agricultura. São questões positivas. Temos aqui o novo aeroporto a ser construído, temos o hospital do Alexandre Nascimento, temos aqui quilómetros de estradas a serem feitos, principalmente a nível de Namibe, muitos quilómetros a serem feitos. Tem muita coisa positiva a ser feita, mas em contrapartida também reconhecemos que existem muitos aspectos que não estamos a conseguir dar resposta, apesar de termos mais capacidade de resposta em termos humanos. O que é que se passa nesse momento, segundo aqui a leitura do Sr. Alcides? Bem, muito obrigado. Olha, eu ainda há bem pouco tempo, eu disse que nós naquela altura trabalhávamos de forma apaixonada e desinteressada. Nós não olhávamos ao material, aos bens materiais. Nós queríamos era nos entregar de corpo e alma aquilo que eram os anseios, as necessidades mais prementes da nossa população. Hoje em dia não. Hoje em dia posso dizer de boca cheia que é raro as pessoas que trabalham por amor à camisola. É raro as pessoas que trabalham por amor à camisola. Nós queimamos toda a nossa juventude a trabalhar por amor à camisola. É evidente que éramos remunerados, tínhamos nosso salário mensal por aquilo que nós, pelo trabalho que nós realizávamos, éramos pagos. Mas fora disto, não tínhamos ambições. Ambições materiais não tínhamos. A nossa ambição era trabalhar mais e mais. Mas as contrapartidas, nós não esperávamos contrapartidas por aí além. Hoje em dia, nós temos esse problema. Esse problema também que provocou aquilo a que nós chamamos dos marimbondos. A ganância. O espírito de ter muito dinheiro, ter grandes mansões, ter grandes condomínios, ter contas chorudas lá fora, nos offshores. E são coisas que nós conhecemos, porque nós vivemos essa época. Agora, outro dia eu disse a um colega meu da Associação Comercial e Industrial do Namibe, onde eu de vez em quando ainda vou dando alguma colaboração, vou emprestando o meu saber e dando alguns conselhos sobre as boas práticas. Mas o nosso grande problema está naquilo que é a ética, a moral, a ética, o espírito de bem fazer. E fazer o bem sem olhar a quem. Por acaso o meu filho Gatuso, que é o Luís Cabral, lançou essa música, fazer o bem faz bem. É isso que está-nos a faltar hoje em dia. As pessoas não fazem nada por ajudar o próximo, ajudam-se a si próprio, querendo cada vez mais. Nós naquele tempo contentávamos com muito pouco ou quase nada. Então caímos no problema da moral, caímos no problema da ética. Estes são os grandes problemas que nós temos hoje. Ninguém faz nada, podes passar aí na rua, ver alguém caído a morrer, você é até capaz de fugir para não servir de testemunha. Não vais socorrer. Isso no meu tempo nunca aconteceu. Os mais velhos que estão aí, que vão assistir a essa peça, são testemunhas, vão testemunhar. É verdade. É verdade. Não mexe. Porque também a nossa sociedade evoluiu. Nós não estamos em 1960, não estamos em 1970, estamos em 2024. Quer dizer que muita coisa mudou. Mas há muita coisa que mudou para pior. Em termos de ética, moral, mudou para pior. Porque hoje em dia a nossa moral não é das melhores, a nossa ética não é das melhores. E são valores que se aprendem na carteira da escola. Se o professor hoje em dia não aprendeu, não vai passar esses valores ao seu aluno. Ou se passar, vai passar assim, superficialmente, não vai aprofundar. Então temos esses problemas.
E depois, às vezes, que todo mundo ralha e ninguém tem razão. Porque o cerne da questão está mesmo na nossa educação, nos valores que nós transmitimos aos nossos filhos. Recebemos dos nossos pais, tentamos passar. Ora, se você não recebeu do teu pai, você não vai passar para os teus filhos. Porque nós éramos 10 irmãos, éramos pobres. Nós às vezes tínhamos que dividir um pão em 4 partes para tomar com chá. Chá, aquele chá de folha, chá de cachimbo. Mas todos nós saímos de casa com meio litro de chá de cachimbo na barriga e 1/4 de pão barrado com margarina vaqueiro. Mas não passávamos fome, íamos para a escola e estudávamos. Chegávamos em casa, o velho que tinha aquele 2º grau dele, que era a antiga 4ª classe, dava-nos explicações. Em casa, o pai tinha tempo, mesmo depois de um dia de trabalho forte, aí com o caminhão a carregar brita, a carregar alcatrão, a carregar pedra e não sei quantos, ela sentava-se conosco, cansado, e dava-nos explicações. Hoje em dia, quantos pais que não têm tempo de sentar com o filho? Quantos pais é que não têm tempo de sentar com... Porque a dinâmica da vida não permite que os pais tenham tempo de estar assentado com os filhos. Acompanhar de perto o desenvolvimento escolar da criança. O vizinho era educador. O vizinho, você não conhecia o vizinho, mas o vizinho. Você não é o filho do senhor Alcides. Eu te conheço, estás a fazer isso aqui na rua, porque eu vou queixar ao teu pai, quando chegares em casa vais levar uma surra. E levavas mesmo. A educação era feita assim, desta maneira. Então são esses valores que estão se diluindo, estão se perdendo aí ao longo dos tempos. E hoje em dia temos uma sociedade um bocadinho mais doentia. Uma sociedade mais violenta. Uma sociedade onde as pessoas querem ter, não estudaram, não têm. E querem ter tirando do outro, assaltando, né? matando, matando, onde o filho mixa o pai, o irmão mixa o irmão. Mas hoje em dia a sociedade está assim, quer dizer que é uma sociedade que temos que corrigir. Temos que corrigir. Melhorar o que está bem, corrigir o que está mal. Esta é uma palavra de ordem, um slogan, que tem atualidade permanente. Melhorar o que está bem, corrigir o que está mal. Porque temos muita coisa que está mal, que é preciso ser corrigido. E há muita coisa que está bem, mas que podemos melhorar. Podemos melhorar. É por isso que nós estamos nisto. Porque eu tenho medo de sair à rua com o meu relógio que eu trabalhei e comprei. E tenho medo de sair à rua com o meu crucifixo. Tenho aqui, no meu fio, porque posso ser arrancado a qualquer momento. E é um crucifixo, eu sou cristão. Eu sou católico, apostólico, romano. Então, eu comprei esse crucifixo, não é porque é o show-off que eu quero dar. Eu ia passar numa aniversaria, vi uma cruz bonita, eu disse, essa cruz no meu peito ficaria muito bonito. Eu gastei o último dinheiro para comprar um crucifixo, está comigo aqui no peito. Porque não sei o que é isso, não representa nada. Para mim representa. São valores que eu tenho aqui comigo, que eu transporto comigo do meu peito, que é representado por este símbolo que é o meu crucifixo, porque eu sou católico, apostólico, romano. Eu cumpri com todos os sacramentos da Santa Igreja. Só me falta um último, que espero que demore um bocadinho mais de tempo, não é? que é já no dia da morte, que é a Santa Unção, que no meu tempo era chamado de extrema unção. Mas extrema, como era mesmo um extremo, então a Igreja Católica decidiu, através lá do Sumo Pontífice, o Papa e não sei quantos, ou lá o coisa, passar para Santa Unção. E são isso, eu cresci com valores morais, éticos. Nós tínhamos na escola aulas de religião e moral. Hoje em dia, esses valores todos estão-se a perder. O padre ia nos dar aulas lá na escola, era matéria curricular. Se você reprova a religião e moral, você reprova tudo. Então isso ajuda a formatar a sociedade, a inculcar valores nas pessoas.
inculcando nas pessoas, estás a inculcar valores de uma sociedade toda. Nós hoje não temos esses valores conosco. Um diz mata, outro diz esfola. Até o filho, conforme eu já disse aí atrás, mixa o pai. A filha mixa a mãe. O irmão mixa o irmão. Quer dizer, isso é uma sociedade que temos que estabelecer balizas, temos que estabelecer paredes, corredores para onde nós teremos que passar todos. E nós temos tido seminários, não vou falar aqui a que nível, mas temos tido seminários sobre a ética. Falamos um bocadinho de ética. A tal chamada ética partidária. A ética partidária também cria balizas nas pessoas. São valores que nós temos que resgatar. Esses valores estão perdidos. Onde é que estarão? Nós sabemos onde é que estão esses valores. Mas como lá chegar para resgatar e inculcar nas pessoas, a partir das nossas crianças da escola, da creche, da escola primária, primeiro nível, segundo, médio, por aí fora, esses valores têm que ser para nós termos uma sociedade sã, sadia, lá mais à frente. Porque a nossa sociedade está doente. A nossa sociedade está doente. Estamos aqui os 5, neste momento, mas daqui a bocadinho podemos ouvir dizer que um de nós foi morto aí. Por quê? Não. Ele levava aí uma câmara de filmar bonita, pá, que a câmara tem GPS ou tem não sei o quê, pá, e um bandido passa, pá, essa câmara que eu ando à procura, essa câmara é bem cara, pufa. Em vez de procurar formas de trabalhar, negociar, ter dinheiro para comprar igual, ele vai tentar caminho mais curto. Vai fazer corta-mato, como nós fazíamos no tempo colonial, na mocidade portuguesa, nos acampamentos da mocidade portuguesa, havia provas de corta-mato, provas de campo, etc, etc, porque nós já viemos de longe. Nós tivemos que encontrar formas de estudar no tempo colonial, nos moldamos à época da luta de libertação para a independência e nos moldamos o pós-independência. Estamos aqui todos. Estamos aqui. Hoje, graças a Deus, e graças ao esforço de milhares e milhares de angolanos, nós estamos independentes, somos soberanos e independentes. E estamos em paz. Essa paz é o bem mais precioso que Angola conquistou nesses 45 anos de independência. É a paz. Que queremos preservar, passar para a nossa sociedade, para que os jovens amanhã não tenham que ir para as frentes de combate morrer, como grande parte ou a maioria dos meus colegas morreram nas frentes de combate. Hoje em dia, nós não estamos preocupados com os nossos filhos, que aos 18 anos temos que ir esconder debaixo da cama, então aqueles que tinham mais possibilidade mandaram os filhos todos lá para fora. Uns foram para Portugal, outros foram para a Suécia, foram para Londres, para a Inglaterra, por aí fora, para os filhos não irem para a tropa. Aquele que não tinha condições para mandar os filhos para fora, tiveram que ir servir de carne para canhão. Isto é uma realidade, não estou aqui a tentar escamotear nada, mas é a realidade. O bem mais precioso que nós, os mais velhos, vamos deixar como herança para a nova sociedade é a paz. É essa paz que tem que fazer todos os possíveis de salvaguardar, porque senão tudo o que nós já fizemos até agora vai ir por água abaixo. Porque a guerra muitas vezes não é só ausência de paz. Há muito tipo de guerra traumática, guerra psicológica, guerra espiritual, enfim. Guerra no prato também. Tudo. A ausência, às vezes, alguma escassez no dia a dia, né? Estamos próximo do final, temos aqui perto de 10 minutos para terminarmos aqui a nossa conversa. Já falamos disso. E vamos então, já aqui em tom de... Assim, nessa trajetória de quase 70 anos, uma trajetória rica, vivida, muita gente já tem 70 anos, mas tem uma vida ativa. E eu estou a falar aqui com alguém que eu conheço, e essa vida ativa, vivida com ética, com muito respeito. Eu vejo quando eu faço expostos nas redes sociais, aqui com as fotografias do meu pai, que eu ouço de todo mundo, que é uma pessoa de respeito, uma pessoa de valores, uma pessoa que ajudou muita gente ao longo desse percurso. Eu nunca vi ninguém apontar o dedo de forma pejorativa, negativa. Sinto um orgulho muito grande quando reconheço das pessoas esse respeito, essa consideração por esse homem que durante a sua trajetória
ajudou muita gente, né? E como disse, né, podia ter outro estilo de vida, né? Eventualmente com mundos e fundos, se calhar também num paraíso fiscal lá fora com contas chorudas. Se tem, eu não sei. Mas não é o caso, né? Não é o caso, e é o meu respeito. Se tivesse você como meu herdeiro, já saberia. Então, espero que o pai falou da unção extrema, né? Como é que foi? Santa unção. A santa unção, né? Que essa santa unção demora a chegar, né? Que não chega tão cedo, fez todos os sacramentos, mostrou esse lado aqui religioso, lado sentimental, espiritual, é a forma como lida com essa inteligência. Nós, enquanto humanos, temos várias inteligências. A inteligência é o QI, emocional, a física, também a espiritual, que é que nos mantém aqui equilibrados emocionalmente, também espiritualmente, para poder lidar com todas as vicissitudes da vida, né? Por isso é que eu reconheço no pai uma pessoa muito equilibrada, muito ponderada, atenta, e que faz uma leitura de cada situação do dia a dia, sem muitas emoções, mas com a devida ponderação que o contexto em si demanda, né? Agora, estava a dizer, nessa trajetória de vida, por exemplo, eu me recordo de ter vivido numa casa que tinha muita gente, para além dos filhos, né? Tinha sobrinhos, tinha primos, tios, muita gente em casa. Então, o pai não é apenas, penso eu, pai de 6 filhos, ou como frisou, né? É pai de muita gente. Então, a nossa filosofia também africana, em que nós temos no mais velho, no ancião, aquele centro que acaba por assumir o papel de paternidade para muita gente. O pai tem muitos filhos, alargados, já construiu uma casa, eventualmente, não sei se vai escrever um livro, mas vai deixar pelo menos um vídeo gravado, bem feito, produzido, né? Já plantou várias árvores ao longo da vida. Como é que o pai gostaria de ser recordado quando daqui a 30, 40, 50 anos, se nós falássemos do Alcides Cabral, o pai, como é que o pai gostaria de ser recordado? Bem, eu gostaria de ser recordado, parafraseando um bocadinho o saudoso presidente José Eduardo dos Santos, eu gostaria de ser recordado como um bom cidadão. Porque cidadãos somos todos nós. Há cidadãos bons, há cidadãos medianos, há cidadãos ruins, há cidadãos maus. Mas eu gostaria de ser recordado, parafraseando, repito, o saudoso presidente José... Patriota, não? Um bom cidadão, um bom patriota, uma pessoa que tentou fazer o certo em cada momento, no momento certo, tentou fazer o certo no momento certo. Quando tive que estudar, estudei um bocado, de acordo com aquilo que o momento permitia. Quando tive que dar o corpo ao manifesto, também dei, contribuí um bocadinho, para um pedacinho daquilo que é a República de Angola, da nossa independência, etc, etc. No governo, dentro dos meus condicionalismos, com uma formaçãozita mais aqui, mais ali, um bocadinho em Cuba, um bocadinho na Bulgária, um bocadinho na Itália, um bocado em Portugal, um bocado na África do Sul, mas fomos nos formatando e fomos nos moldando a cada momento, para podermos corresponder e satisfazer, até certo ponto, as exigências do momento. E de material, tenho uma casa, sou feliz, tenho meus filhos formados, uns com bolsa de estudos, outros não, mas com muito sacrifício nós fomos formando os nossos filhos. E não vou deixar nenhum filho analfabeto, vou deixar a herança dos meus filhos, eu digo sempre, é a formação deles, que é uma ferramenta que ninguém consegue lhes tirar. Eles não conseguem falir o conhecimento adquirido por eles. Podem falir noutras coisas, mas o conhecimento que eles já têm, não podem entrar em falência. Se deixares uma empresa, é capaz de falir a empresa. Se deixares um carro, é capaz de destruir o carro. Uma casa, são capazes de vender a casa para ter o dinheiro, para desfrutar de outras situações. Mas o conhecimento, eles vão ter que carregar até para o resto da vida deles. É esses valores que eu quero deixar como herança para os meus filhos. Para todos eles. E essa oportunidade foi dada a todos eles por igual. Uns aproveitaram mais, outros aproveitaram menos, mas, grosso modo, todos eles aproveitaram a oportunidade de estudar,
de estudar e terem o básico para poderem sobreviver, não só a eles, como o sustento dos seus, da sua família criada por eles. E é assim que eu quero ser recordado. É da maneira como eu me recordo do meu falecido pai. O meu pai era um simples operário, um simples motorista da Junta Autónoma de Estrada de Angola. Um homem que eu olhava para ele todos os dias quando chegasse a casa à noite, cansado. Alcides, vem-me esfregar os pés. Vem-me esfregar os pés. Lá ia eu com a bacia de água morna, com sal, comum lá dentro da bacia, para lavar os pés do meu pai. Mas era uma coisa que eu fazia com satisfação. E era sempre eu, todos os dias à noite. Quando o velho chegasse lá da jornada dele, começava às 4, 5 horas da manhã. Quando chegasse em casa lá para as 19, 20 horas, eu ia lavar os pés. Porque era uma satisfação que ele tinha de ser o Alcides a lavar os pés. E eu fazia isso. É assim, com esses valores, que eu quero ser recordado. E felizmente, eu tenho bons filhos. Tenho bons filhos. São pessoas excelentes, pessoas que estudaram, pessoas que corresponderam à expectativa que eu criei à volta deles e que só espero deles amizade. Amizade, que sejam respeitados por todos, não só por mim, mas por todos com quem eles convivem e que tenham menos olhos que barriga, conforme eu levei toda a minha vida a ter menos olhos que barriga. Isso já caindo no campo da honestidade, da moral, da ética, que são valores que nós não podemos desperdiçar. Não podemos desperdiçar isso, não podemos tirar de nós esses valores. E são valores que nós temos que transmitir aos nossos filhos, os nossos filhos passarem para os netos, para os bisnetos, trisnetos, por aí fora, para termos uma sociedade sã. Porque enquanto nós não resgatarmos esses valores todos, não é nas grandes universidades, doutoramentos, mestrados, licenciaturas, que tu vais resgatar os valores morais e cívicos. Não. Os valores morais e cívicos começas a resgatar dentro da tua casa, no ambiente familiar com os teus pais. Se os teus pais não receberem hoje, amanhã não vão ter para transmitir. Não vão ter para dar. E então, isso tem um efeito multiplicador. O mal tem um efeito multiplicador muito mais rápido do que o bem. O bem multiplica-se muito devagarinho. O mal faz o mal hoje, multiplica 1 milhão de vezes em fração de segundos. Então, temos que ter essa atenção, temos que ter esse cuidado. Paciência. Nós temos que ser pachorrentos quando tivermos que transmitir os valores. Hoje em dia pouco se liga aos mais velhos. Quando nós estamos a falar, há muitos jovens que dizem que estão a perder tempo a ouvir esse velho caduco que está aí, pá. Ele pensa que estamos no tempo dele, estamos ainda na década de 60, na década de 50, ok. Isso é lá do tempo dele, do tempo lá do antanho, pá, do tempo do Caparandanda. Não, o problema é aí. Eu estou lúcido hoje, graças a Deus, e o ambiente familiar que eu tenho, consigo estar lúcido aos 71 anos de idade e ter ainda alguma memória fresca de muita coisa que se passou lá atrás, que eu encurtei ao longo dessa entrevista. Encurtei muita coisa, porque nós podemos ficar aqui a conversar até mais de manhã. Talvez não houvesse cassetes nem fitas para gravar tudo. Então, eu penso que já transmiti o essencial, talvez nem tanto, porque não falei da minha trajetória como estudante, porque eu também tive formações on job, quer de um lado como do outro, quer do governo, quer do outro lado, que não é chamado para aqui, mas eu sempre fui um estudioso. Leio muito, gosto de escrever, estou a tentar, parafraseando aqui o meu filho, que é o meu entrevistador, estou a tentar escrever um livro, tenho algumas memórias soltas, registadas numa agenda, num caderno. Talvez amanhã, a título póstumo, os meus filhos vão lá, peguem naquilo e deem uma pincelada daqui, uma pincelada daí e aldrabem por aí um livro. Porque, de facto, há muita coisa, uma trajetória longa demais. Desde 71 como trabalhador até 2017, de 1971 a 2017.
e continuo a trabalhar, prestando o meu apoio e a minha solidariedade. Sou o presidente da mesa da Assembleia Geral da Associação Provincial de Tênis de Mesa de Moçambique. Já fui presidente de direção, hoje sou presidente da mesa da Assembleia Geral, sou membro da Associação Comercial e Industrial do Namibe. Enfim, já andei em associações e cooperativas de produção, etc, etc. E hoje estou aqui, estou reformado, mas ainda posso continuar a dar a minha contribuição como conselheiro nos vários domínios, poderá ser no domínio agrícola, no domínio econômico, no domínio industrial, etc, etc, porque eu tenho alguns conhecimentos, porque eu trabalhei na matéria. Trabalhei. É evidente que não sou especialista em tudo, mas eu domino algumas coisas, modestamente, humildemente, que eu ainda posso transmitir esses valores, esses conhecimentos às gerações vindouras, se assim o entenderem. Porque muitas vezes as pessoas não querem ouvir, as pessoas às vezes ficam melindradas pensando que estamos a tentar usurpar competências, usurpar os lugares. Não, eu já não espero, conforme disse o saudoso Agostinho Neto, eu já não espero, eu sou aquele por quem se espera, porque eu já não tenho, eu daqui já não vou para lado nenhum. Cargo no governo, fechei. Vou dando a minha contribuição assim, de forma solta, aqui, ali, acolá, sempre que for possível e sempre que me solicitarem. Do resto, bem, obrigado pela vossa paciência. Felizardo sou eu, que eu tenho tido o privilégio todos os dias falar aqui com essa enciclopédia viva, beber todos os dias aqui desse conhecimento. Tenho a felicidade de ter consultoria de Borla, que é meu pai. Faz-me consultoria, dá-me apoio e muito do que eu tenho estado a fazer aqui a nível do Projeto Value, da empresa que construí agora, também é fruto daqui dos insights, aqui dos aconselhamentos que tenho recebido do meu pai, e espero que continue aqui nesse aconselhamento por longos e felizes anos, né? Estou a montar agora um projeto turístico de ida ao Namibe. Muita dessa base de construção do pacote turístico também foi fruto aqui de muitos conselhos, muito direcionamento, e eu penso que sim, é uma enciclopédia viva. E quem tem uma enciclopédia e não lê, não vai lá buscar conhecimento, se calhar é alguém que precisa de se rever. Né? Não é o meu caso, nem também o caso do meu irmão, do Gattuso, nem de um dos filhos. Nós procuramos sempre ler e beber deste incontornável nas nossas vidas. Foi uma hora que passou muito rápido. Sim, tem muita coisa para ser dita. Espero que a gente consiga produzir bem este aqui, né? Sair e consiga ser consumido, e que a gente tenha a oportunidade de, se calhar daqui a 6 meses, um ano, fazer um incontornável com o Alcides Cabral, parte 2. Portanto, ficamos por aqui. Muito obrigado por esse espaço. Eu quero acabar com um aperto de mão, um abraço, um sorriso, né? e que este incontornável na nossa vida continue por longos e felizes anos de vida.